Olá, Thiago Alves aqui. Hoje eu estou de novo no café, que é esse espaço muito legal, espaço que a gente adora aqui dentro do estúdio, um espaço que a gente troca muita ideia, que a gente faz muita coisa legal, a gente faz nossas reuniões aqui, é um espaço de muito amor e de muita energia boa dentro do nosso estúdio. E hoje eu vim trazer um tema que é um tema muito legal, um tema muito relevante, que é um tema que traz bastante polêmica dentro dos cursos. Nas turmas do curso de gestão no Pilates, esse é uma dor muito comum de todos os proprietários. É algo que a gente sempre traz e é algo que é realmente um ponto de decisão ou indecisão para esses profissionais, que é o momento de contratar uma recepcionista. Será que eu devo contratar? É muito caro contratar? Por que eu deveria contratar uma recepcionista? Fica ligado aí na vinheta que esse vídeo vai te esclarecer e vai te trazer consciência e clareza sobre essa decisão. Fica ligado. Olá, então como eu falei, hoje o vídeo vai falar sobre a contratação de recepcionista. A gente pode falar também de contratação de pessoas em geral. Qual que é o momento? Será que chegou a hora? Qual que é o custo para a gente contratar? Será que vale a pena? Antes de a gente falar sobre isso, a gente começar, queria pedir que você se registrasse no canal, deixa seu comentário, dá um joinha, curte, espalhe isso aí, esse conteúdo, compartilha com as pessoas que você conhece, que acha que pode ser útil para elas. E a gente vai falar hoje sobre a contratação de recepcionistas. Como eu falei para vocês, esse é um tema muito falado, é um tema de muita discussão dentro nas turmas do curso de gestão, dentro das pessoas que a gente faz mentoria, dentro dos grupos que a gente trabalha aqui no estúdio e as pessoas que a gente interage. E sempre existe essa dúvida: poxa, Thiago, mas eu vou pagar uma recepcionista, é muito caro, não tenho dinheiro, enfim. Para a gente chegar na decisão, para a gente chegar na conclusão sobre se vale a pena ou não, se é o momento ou não, eu preciso trazer alguns conceitos para você. Tá? E o primeiro conceito que eu quero trazer é sobre os níveis da sua empresa. O seu estúdio de Pilates, assim como qualquer outra empresa, ele possui 3 níveis. São eles o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. É uma pirâmide. A base é o operacional, o meio é o tático e o topo é o estratégico. E o que são esses níveis da sua empresa? São níveis que ela funciona. O operacional é o que toca a tua empresa, é o dia a dia, é o chão de fábrica, são os professores, são as recepcionistas, a moça da limpeza, as pessoas que tocam o negócio no dia a dia. Às vezes essa pessoa é você. Se você tem aquela famosa equipe, você sem sombra de dúvida é operacional. Em muitos casos, mesmo que não seja você, muitos de vocês, muitos dos donos de estúdio são professores, também dão aulas, né? É difícil você, principalmente no começo, se desvincular da função de instrutor. Então você é sim também operacional. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível tático, que é aquele nível que comunica entre as duas partes, é o nível que vai ajeitando as peças, seria uma coordenadora, um gerente, que vai botando: ah, não, fulano vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ah, não, melhor você fazer assim, não, trabalhe nesse horário você, ah, você pega essa turma, você vai pegar essa turma patologia, enfim. Esse é o nível tático, que vai mexer as pecinhas para o negócio funcionar. E o topo da pirâmide é o nível estratégico. O nível estratégico é o nível de tomada de decisão, é a diretoria, são as pessoas que trabalham no futuro da empresa. No nosso caso específico aqui do nosso estúdio, eu e a Carol, que é a minha esposa e sócia, somos o estratégico da empresa. Somos nós que decidimos qual que é o futuro, o que a gente vai fazer, quais são nossas metas, o que a gente pretende, enfim, a gente trabalha muito no estratégico. E por que eu estou trazendo esse conceito? Para que você entenda qual é a sua função e qual o papel que você está desempenhando no seu negócio. Se você é uma pessoa sozinha, provavelmente você tenha que desempenhar todos esses papéis você mesmo. Ao mesmo tempo que você é operacional, que você atende os alunos, que você dá aula, que você está o dia inteiro arrumando o estúdio, respondendo e-mail,
atendendo o telefone, prospectando clientes, postando na sua página no Facebook, postando no Instagram. Acredite, a gente já passou por isso também. Você está no operacional, você também está no tático, porque você vai vendo a gestão. Não, tem que mexer nessa turma, vou botar esse aluno com esse, vou fazer assim, vou tirar um horário, vou botar um horário, vou abrir mais cedo, vou fechar mais tarde, vou fazer as postagens nos horários determinados. Esse é o tático. E também você é o estratégico. O que eu quero daqui a um ano? O que eu quero daqui a 2 anos? Onde é que eu quero estar? O que eu preciso fazer? Qual que é a minha visão de futuro? Então você faz eventualmente, inevitavelmente, esses 3 papéis dentro do seu negócio. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero que você entenda o quanto de tempo você está dedicando a cada uma dessas funções. Você precisa trabalhar no operacional, se você não tem pessoas para te fazer, mas você precisa trabalhar no tático e principalmente no estratégico. Qual foi a última vez que você parou para analisar o teu negócio, para pensar o que você quer do seu futuro, para você refletir sobre onde você quer chegar, para você fazer planos sobre o seu futuro? Qual foi a última vez que você fez isso? Isso é o estratégico da sua empresa, você precisa trabalhar isso. E o fato é que quanto mais focado você tiver no tático ou no operacional, menos tempo você tem para trabalhar no estratégico. E se você não tem como fugir das aulas, que é algo que talvez você não tenha realmente no começo, por que não abrir mão de algumas funções da chamada secretaria? Quanto tempo você perde? Primeira questão. Então vamos lá, vamos começar a tentar avaliar e tentar decidir se é o momento de você contratar uma secretária, contratar uma recepcionista ou não. Primeira coisa que você tem que fazer, o levantamento. Quanto tempo você perde no seu dia respondendo e-mail, alimentando o Facebook, atendendo o telefone, tentando vender o seu negócio, prospectando novos clientes? Quanto tempo no seu dia? Quanto que isso toma do seu dia? Você vai ter que fazer uma avaliação. Thiago, eu dou aula o dia inteiro, até as 9 da noite, eu termino às 9 da noite, fico até as 11, até as 10h30 respondendo e-mail, alimentando o Facebook, respondendo as coisas do Facebook. Então aí você vai ficar 1 hora e meia do seu dia se dedicando a isso. Isso tem um custo. Quanto que isso custa para você? Isso custa o teu tempo e a tua hora. Thiago, mas quanto que custa a minha hora? Você precisa saber quanto que custa a tua hora. Qual que é o teu salário mensal? Vamos supor, vamos lá, você é instrutora dentro do teu estúdio também. Você tem alguns papéis, você tem o papel de dona e o papel de instrutora. Como instrutora, você dá, 8 aulas por dia, é razoável, 32 horas na semana. 32 horas na semana dá em média de 150 horas no mês. Quanto que você tira de valor para você? Qual que é o seu Prolabore? Como a gente já viu em outros vídeos, você precisa de um Prolabore. Esse Prolabore pode ser Prolabore de dona do negócio, né? Você é administradora, mas também pode ter o teu salário de professora. Quanto que é o teu salário de professora? Vamos supor que você dá lá 150 horas e tira 3 mil reais de salário. Então a sua hora vale 20 reais. Então se você passar 1 hora e meia por dia trabalhando nessa parte burocrática, você gasta aí 30 reais por dia nessas atividades. Seriam 150 reais na semana, que seriam 600 reais no mês. Essa é a primeira coisa. Então aí a gente já viu que pelo menos de custo você gasta 600 reais por mês para fazer essas funções. Porque você leva 1 hora e meia e a tua hora custa 20 reais, nesse exemplo hipotético. Então você gasta 600 reais por mês para fazer essa função. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, que é talvez o mais importante que você não esteja levando em consideração, é o momento, é o timing. Às vezes a pessoa que te procura, ela quer uma resposta imediata. Então se a pessoa te manda uma mensagem no Facebook, se a pessoa te manda um e-mail, se a pessoa te liga, se a pessoa vai até o teu lugar, pior ainda, ela quer ser atendida na hora, ela quer vender. Existem vários estudos que falam sobre isso, existem estudos que falam que a decisão é 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, existem livros de como convencer em 90 segundos, enfim. O fato é que a maioria das decisões são momentâneas e são decisivas, são instantâneas, e são naquele momento. Às vezes, grande maioria das vezes,
a pessoa que procura um serviço, ela já vai para decidir. Se você não atendeu aquele cliente, ele vai procurar outra pessoa e vai fazer aula em outro lugar. E o fato é que provavelmente ele vai fechar em outro lugar e não no seu estúdio. Então aí você perdeu o timing. Isso é muito importante, você não ter a pessoa para atender aquela demanda no momento que a demanda surge, pode ser decisivo para o seu negócio. Quantos clientes você já perdeu por não ter uma pessoa para atender? Faça essa conta. No último mês, quantas pessoas procuraram seu estúdio e você não retornou? Ou você não atendeu no momento? Ligações, Facebook, pessoas que foram ao teu local. Se você tem uma estrutura como a nossa aqui na Leve, que é voltada para a rua, nem tem como discutir, provavelmente se você já tem uma recepcionista, não tem como não ter. Mas se você não tem, se tem uma sala comercial, quantas vezes, quantas pessoas você deixou de atender, quantos clientes você perdeu no mês pelo fato de não ter alguém lá para atender. Se você perdeu uma, duas, três pessoas, quanto que é a sua mensalidade? R$ 250, já foi R$ 750. Já pagava facilmente uma recepcionista de meio período. Então esse é um cálculo que você tem que levar em consideração. Quanto de serviço ela vai te economizar e qual é o custo, qual que é o custo que você tem, o que você tem perdido em não ter uma recepcionista. E qual que é a vantagem, quais são os benefícios de você ter essa pessoa? Além desses que a gente já falou, que a gente comentou, de poder atender a pessoa no momento, de repente não perder uma venda, de não perder uma abordagem, você vai ter uma pessoa que vai te ajudar em todas as questões de secretaria. No curso Gestão no Pilates eu falo sobre processos, e a gente fala sobre os processos de secretaria, que é a agenda, o sistema, reposição, reagendamento, enfim, essas coisas que eu tenho certeza que tomam bastante tempo do seu dia, principalmente questão de reagendamento, de faltas, enfim. Essa pessoa vai estar lá e vai te ajudar. Então, somado aquelas horas que você colocou lá, que você gasta respondendo e vendendo, vai ter as horas que você gasta reagendando, respondendo no WhatsApp. Então, se você botar isso no papel, quantas horas do seu dia você perde fazendo isso? Se você fizer essa conta, você vai ver que vale muito a pena você ter uma pessoa para te ajudar. Além de ela estar ali respondendo as demandas, te ajudando a vender e atendendo as pessoas que te procuram, ela vai ter uma função muito importante, uma função que pode ser fundamental, que é fazer o outbound, que a gente chama, né, no marketing digital, ele chama de outbound. Inbound é quando alguém te procura, quando você recebe uma lead, você recebe uma demanda na tua procura, e o outbound é quando você vai atrás. Então você vai poder fazer essa venda ativa. Você vai poder botar essa pessoa para ir captar clientes. Você vai poder botar meta para ela. Cada cliente que você trouxer, você vai ganhar um percentual da primeira mensalidade. Você vai ter uma pessoa ali voltada para captação de novos clientes. Essa mesma pessoa pode fazer essa função. Além do que, ela pode otimizar muito o seu tempo. Ela pode aliviar muito, ela pode facilitar muito o seu dia a dia na sua parte operacional, sem sombra de dúvida. Essa pessoa pode trazer muitos benefícios para o teu negócio. Ela pode ser uma pessoa que cria vínculo com os teus alunos. Aqui na recepção do nosso estúdio, os alunos adoram as moças da recepção. Trazem presentes para elas, chamam pelo nome, têm amizade, elas criam um vínculo muito forte. Então existe também esse lado. A pessoa chega lá, ela recepciona, ela conversa, pergunta da vida, enquanto ele espera pela próxima aula, ele não se sente sozinho. Às vezes o aluno chega até mais cedo para conversar com as recepcionistas. Então a figura dela vai trazer muita coisa positiva também para o teu negócio. Vai trazer uma humanidade, vai trazer, enfim, mais calor. Isso é muito bacana e é muito importante. E é algo que você precisa levar em consideração na hora de decidir contratar uma recepcionista. E eu vou te passar agora uma estratégia para você contratar a sua primeira recepcionista. Você vai falar para mim, Thiago, eu não tenho orçamento, eu não tenho dinheiro, meu orçamento está bem justo, minha despesa está toda certinha, eu já pago aluguel, já pago
enfim, já pago minha estrutura, estou quitando meus equipamentos, tenho minhas despesas, eu não tenho como, não cabe no meu orçamento uma nova recepcionista. Então o que você vai fazer? Agora eu vou te dar uma dica, uma estratégia para você contratar a sua primeira recepcionista. Vai ser tranquilo, uma dica, uma estratégia para caber dentro do seu orçamento. Fica esperto. O que você vai fazer? Primeiro você vai buscar uma pessoa que tenha as características que você quer para aquela função. Quando a gente está falando disso, eu estou falando para esquecer a parte técnica. Você não precisa de ninguém que seja vendedora, que tenha trabalhado com vendas. Enfim, se tiver esse background é legal, mas não precisa. Você não precisa de ninguém apto com isso. Você vai buscar uma pessoa de acordo com o perfil. Se você tem dúvida sobre o perfil, veja no canal. Tem um monte de conteúdo, fala sobre análise de perfil comportamental, fala de cada perfil. Eu fiz um vídeo recentemente explicando, além dos perfis dos alunos, dos professores. Cara, tem muito conteúdo no canal falando sobre perfil. Então você vai buscar uma pessoa que tem um perfil específico para essa atividade. A princípio, eu te sugiro que você busque uma influente dominante ou dominante influente. Por quê? Porque são pessoas que são mais articuladas, pessoas que são mais comunicativas, pessoas que gostam de desafio, gostam de trabalhar sob pressão e gostam de metas. Elas funcionam bem com isso. Se você buscar um conforme estável conforme, ele já vai ter um pouco mais de dificuldade. Não estou aqui dizendo que nenhum conforme estável conforme possa trabalhar com isso e não saiba vender. Pelo contrário, eu sou conforme estável, sou excelente vendedor, sou muito bom e sei vender e tenho orgulho de falar isso, não tenho vergonha de dizer. Mas o fato é que o influente dominante ou dominante influente vai ter uma habilidade mais nata para desenvolver essa atividade que a gente está buscando. Então, primeiro, você vai buscar alguém que tem esse perfil. Se você tem dúvida com relação a isso, busca os vídeos aí no canal. Tem bastante conteúdo sobre isso, você pode se aprofundar nisso. Manda mensagem para mim, que eu vou estar aqui te ajudando, eu vou te ajudar e estou disposto a te ajudar no que você precisar. Então você vai buscar uma pessoa que tem um perfil influente dominante ou dominante influente. São pessoas que têm mais habilidade comunicativa, têm mais habilidade de comunicação e têm mais habilidade com metas. Feito isso, você definiu a pessoa, você vai treinar essa pessoa. E como você vai treinar essa pessoa? Você vai propor dar aula de Pilates para ela de graça. Então você vai combinar com ela, durante 2 semanas, durante 1 mês, você vai vir aqui e vai fazer Pilates. Vai vir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na semana, não precisa pagar. Ajuda ela com passagem que seja, para ela treinar e ela conhecer do Pilates. Ela precisa entender do Pilates. Ela precisa viver o Pilates e vivenciar o Pilates para ela poder vender o Pilates. Você vai poder mostrar os benefícios, mostrar as vantagens, mostrar como você trabalha, mostrar qual que é o teu diferencial. Ela precisa entender isso. Então ela precisa de um período, 2 semanas, 1 mês, para ela entender do teu negócio, entender do Pilates. Neste mesmo período, no período que ela estiver em treinamento, você vai gerar uma base de leads, se você já não tiver. O que são leads? Se você tem dúvida do que são leads, vai no vídeo anterior, dá uma olhada no canal. Mas só para você entender, leads são os prospects. Existem várias formas de você fazer isso. Você pode ter já uma base de dados de clientes antigos, clientes que já saíram, de pessoas que procuraram o teu estúdio de alguma forma. Se você não tem, eu explico no outro vídeo como fazer uma campanha para você captar leads. Mas, a grosso modo, você vai lá no Facebook ou vai lá no Instagram e faz uma campanha para captação de leads. Clica aqui, saiba mais, fale conosco, né? Oferece alguma coisa, as pessoas vão falar conosco e você vai ter uma base de leads. Então, a partir dessa base de leads, base de prospects de clientes que você vai adquirir ou que você já tem, se você não tem, enquanto você estiver treinando ela, você vai adquirir esses leads. Como eu falei, se você tem dúvida, dá uma olhada no vídeo anterior. Mas, a grosso modo, é uma base de clientes que você já tem. E você vai, a partir do momento que você tiver essa base, ela já tiver um atendimento do Pilates, o que você vai fazer? Você vai fechar com ela um acordo. Você vai falar, fulano, a gente tem 1 mês para fechar 3 matrículas. Então você vai fechar uma meta com ela de 3 matrículas. Você tem 1 mês para fechar 3 matrículas. Você vai entregar lá a base de leads para ela, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. E ela vai ligar para as pessoas e ela vai atrás e ela vai fechar 3 matrículas. Fora, além dessa base, logicamente você vai ter as pessoas que vão te procurar durante esse período. Então você tem essa base, tem essas pessoas que vão te procurar, você vai botar uma meta para ela de 3 leads. Por que 3 leads? Eu estou fazendo uma média, entendo que a média de
de mensalidade deve ser 250, 200, 250, 300 reais, que seja, e uma recepcionista de meio período deve custar o quê? 600, 700, 800 reais no máximo. Então eu entendo que talvez 3 mensalidades, 3 matrículas vão suprir essa lacuna no orçamento que você tem. Feito isso, a partir no final desse período, se ela conseguir fechar essas 3 matrículas, você efetiva ela e você traz ela para dentro de você e você contrata esta pessoa. Você deve fazer dentro da legalidade, já assinar a carteira no primeiro mês. Lógico, existe o risco dela não fechar, mas também você tem 3 meses, é um período de experiência, e dentro desses 3 meses você pode, de repente, separar um orçamento para que ela faça 3 por mês, ou consiga fazer 3 nos 3 meses, enfim. É um tempo suficiente para você conseguir captar os clientes que paguem e justifiquem o horário dessa recepcionista. Então perceba que é simples, não é difícil. 3 matrículas, uma pessoa dedicada para fazer isso, não é difícil de fazer. Com certeza você vai conseguir, dentro de um mês, fazer essas 3 matrículas e suprir e conseguir pagar o salário dessa recepcionista. Fora isso, você vai passar muitas e todas as demandas que você puder para ela, tudo aquilo que te desonerar, você vai poder passar para ela, liberando você para trabalhar no que a gente falou, no tático e no estratégico do teu negócio, que são os níveis essenciais para você desenvolver e para você fazer com que o seu negócio cresça efetivamente. E como é que eu sei se está na hora de eu contratar uma recepcionista, Thiago? Como é que eu sei qual que é o melhor momento para eu contratar uma recepcionista? É difícil de dizer, não existe uma regra para isso, mas o fato é que você, sinceramente, já pensou que talvez você precisasse? Já parou para pensar e já chegou à conclusão, não, realmente eu acho que talvez seja legal uma recepcionista para mim? Se você respondeu sim, provavelmente está na hora de você contratar uma recepcionista. Uma outra pergunta que você pode se fazer, você perdeu alguma coisa, já deixou de ter algum ganho por não poder realizar alguma tarefa dentro do seu negócio? Seja prospecção de clientes, seja atender um cliente, já deixou de fazer uma venda, já deixou de atender alguém, já deixou de dar uma resposta mais prontamente ou no momento certo para alguém pela falta de uma mão de obra? Então está no momento de você contratar uma recepcionista, sem sombra de dúvida. Vou fazer 3 perguntas para você. Quantos clientes te procuraram no último mês? Quantos clientes você atendeu? Quantas aulas experimentais? Quantos clientes você realmente interagiu no último mês? Quantos desses clientes se tornaram alunos? Quantos alunos você converteu? Qual foi a sua taxa de conversão? Então vamos lá, quais foram os teus leads, né? Quantas pessoas te procuraram? Quantas pessoas você atendeu? Qual foi a tua taxa de conversão? Se você não sabe alguma dessas respostas, você não tem a resposta para alguma dessas 3 perguntas, está na hora de você contratar uma recepcionista. Você precisa ter isso. Você precisa mapear, você precisa saber todas as pessoas que te procuram, você precisa ter um caderninho, que seja no caderno. A gente tinha no caderno até há pouco tempo. Você precisa ter um caderno, anotar todas as pessoas que procuram o teu estúdio. A recepcionista vai fazer isso. Toda pessoa que entra em contato contigo, você tem que mapear. Você tem que botar no caderno. Facebook, nome, sobrenome, Facebook, data, e o que falou? Telefone, nome, Facebook, nome, telefone, data, tal. Fachada, de todas as pessoas que procuram, você precisa mapear e você precisa ter uma base desses clientes. Se você não tem isso, se você não sabe, está na hora de você contratar alguém que faça isso. Você não pode perder. Essa é uma base muito rica. Dentro desse questionário, dentro dessa base, você precisa saber também como que eles procuraram você, como que eles te conheceram. Essa é uma pergunta fundamental para o teu negócio. E como é que você vai fazer isso se você está dando aula o dia inteiro? Você não tem condição. Você precisa que alguém faça isso, você precisa de pessoas para que uma pessoa faça isso para você. Se você não tem mapeado quantos clientes te procuraram, se você não sabe de onde eles vieram, não sabe como que está sendo a tua divulgação, como é que as pessoas estão chegando a você, está na hora de você contratar uma recepcionista. Isso é apenas uma das funções que ela pode fazer. Ela pode te ajudar na agenda, ela pode ajudar na organização das tuas aulas de reposição. Ela pode te ajudar em diversas outras tarefas as quais você não dá conta. Você precisa passar isso para alguém, você precisa terceirizar.
acredite, esses 600, 700, 800 mil reais que você venha gastar com essa recepcionista é um investimento para você. Porque você vai ter cada vez mais ideias, você vai ter, entenda que quanto menos você trabalhar no operacional, mais tempo você vai ter para ter ideias, que é o estratégico. Você já viu aquela máxima? Ah não, eu estou trabalhando demais que eu estou sem tempo para ganhar dinheiro. Você já ouviu essa máxima? É uma máxima que é verdade. Se você está trabalhando demais, você está muito no operacional, você está fazendo aquilo o dia inteiro, você não está pensando em estratégia para ganhar dinheiro. Acredite, a partir do momento que você tiver uma pessoa lá, você vai ter cada vez mais ideias de coisas que você vai poder passar para ela. Por quê? Porque a tua cabeça, o teu cérebro, ele vai se condicionar a isso. Isso é uma situação que não existe para você. Não está dentro da tua realidade ter uma pessoa disponível para trabalhar para você. Então o seu cérebro, ele não vai buscar formas de utilizar essa pessoa. Ele não vai buscar opções para você passar para essa pessoa. Ele não vai buscar alternativas que de você interagir com seus clientes ou ter mais clientes que você possa fazer ou executar através dessa pessoa. Porque não existe essa pessoa para o seu cérebro. A partir do momento que o seu cérebro identificar que existe essa pessoa, acredite, ele vai começar a buscar, vai começar a criar formas, vai começar a criar ideias, vai começar a inventar coisas para passar para essa pessoa. É o sistema SAR que a gente já falou, sistema ativador reticular. Você vai começar a focar na tua recepcionista e o que você vai passar para ela e como que ela vai te ajudar. E aí é uma bola de neve, você começa a ter ideias, as coisas começam a florescer. Mas para que isso aconteça, é preciso que ela exista, que essa figura exista, que o seu cérebro entenda que ela exista. Então esse é mais um motivo para você ter uma recepcionista. Você precisa ter a figura e ter essa mão de obra para que você possa cada vez mais aprender a perceber que você pode contar com ela. E para terminar, o último motivo que eu acho que você deve, e a razão que eu acho que o porquê você deve ter uma recepcionista, e eu acho que é muito importante você ter uma recepcionista, principalmente para você que já está começando. Se você já tem professores, se você já tem outras pessoas, beleza, mas principalmente você que está começando, você precisa aprender duas coisas básicas. Você precisa aprender a liderar, você precisa aprender a liderar pessoas, a interagir com pessoas, a extrair o máximo das pessoas, a fazer com que essas pessoas contribuam com você de forma espontânea, a fazer com que elas entendam e comprem o seu propósito. Você precisa vender a sua ideia para essa pessoa, você precisa fazer com que ela te siga. Isso é importantíssimo, é uma habilidade que você precisa ter. Então a recepcionista vai te ajudar a desenvolver essa habilidade. É importante você desenvolver essa habilidade, você precisa desenvolver essa habilidade. Então essa pode ser uma forma de você começar. Alguém que te siga, alguém que você lidere, alguém que te admire, que faça pela sua empresa e que vista a camisa. Você precisa aprender a desenvolver isso, porque se você quer crescer, você vai precisar de pessoas. Acredite, você não vai crescer sem ter pessoas. Você precisa ter essa habilidade. E para isso é uma habilidade, como o nome fala, é uma habilidade, não adianta. Não. Você pode estudar o que for, pode fazer faculdade, pode fazer MBA, pode fazer o curso que for, mas não existe nada igual ao dia a dia, à habilidade, ao treino diário. Então é um exercício diário, a liderança é um exercício diário, você precisa desenvolver isso, você precisa começar de alguma forma. Talvez essa seja a forma, como uma funcionária de 6 horas, uma recepcionista, para você começar a entender, a lidar com os problemas das pessoas, a ter resiliência e saber ter compreensão, ter compaixão, ter empatia, que é muito importante. A empatia é fundamental. Libera as toxinas, libera o amor, enfim, você precisa ter empatia, você precisa trabalhar isso, você precisa ativar isso dentro de você, porque você vai precisar de pessoas. Esse é um ponto. O segundo ponto, e mais importante ainda, é você precisa aprender a delegar. Delegar é uma arte, e delegar pode ser a solução para os seus problemas. Delegar talvez é uma das maiores dificuldades de todo empresário, principalmente aquele empresário que trabalha sozinho, como é o caso de você, dona de estúdio de pilates, instrutora de pilates, você está acostumado a trabalhar sozinha, não trabalhar com ninguém, enfim, você precisa aprender a delegar. E a arte de delegar envolve a arte da compaixão, de entender que as coisas podem dar errado, de entender que talvez as coisas não saiam tão bem como você está acostumado a que saia,
e você ter essa paciência de ensinar, enfim, e de estar sujeito ao erro e de entregar aquilo na mão de alguém. Você precisa aprender a delegar. Obviamente, delegar com responsabilidade, você tem que saber o que você pode delegar, existem coisas que você vai ter que centralizar por um tempo, mas o fato é que você precisa aprender a delegar. Então essa pessoa vai te ajudar a você desenvolver essa habilidade, que acredite, é uma habilidade que é desafiadora para quem trabalha sozinho, para quem está acostumado a fazer as coisas e ter os resultados. Porque como diz aquele velho ditado, quer rápido vai sozinho, quer ir longe vai acompanhado. Então, eventualmente, é muito mais fácil, muito mais prático você fazer sozinho. Você vai ter os resultados, você já sabe como fazer, você já sabe, já é mais direto, já vai lá, não tem. É muito mais fácil, é sempre mais fácil fazer sozinho. Mas o sozinho tem uma limitação física, uma limitação até geográfica, uma limitação de força. Né? Você vai juntar duas forças, você vai ter mais força. Né? Se você ter duas forças indo para a mesma direção, você vai ter o dobro da força, digamos. Né? Enfim, então você precisa de pessoas, então você vai precisar liderar e delegar. Quanto mais você conseguir delegar, quanto mais você conseguir delegar com amor, com tranquilidade e com coerência, melhor para o seu negócio. Você vai poder ter um negócio mais estruturado, um negócio que funcione mesmo quando você não esteja lá. Então essa é o segundo e talvez... Então essas são as últimas dicas e talvez as mais importantes, porque eu acho que é o momento de você contratar uma recepcionista.